Salve, salve! A gente está aqui nas escadarias do Teatro Municipal, palco de um dos momentos mais importantes da história do movimento negro brasileiro, que no ano de 1978 funda o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial e que também revitaliza parte dessa história muito significativa de organizações negras brasileiras. Depois de 78, o movimento negro brasileiro passou a se organizar de várias formas, em grupos de cultura, dentro de partidos, movimentos sociais, movimentos de moradia e uma diversidade de outras formas também de organizações políticas, sociais e culturais. O movimento negro brasileiro também participou ativamente para a criação da Constituição de 88, em suas várias formas e criando várias frentes de luta. Isso é muito significativo justamente porque quando a gente pensa a história da população negra, a gente também precisa pensar quais são os passos que o movimento negro escolheu dar para poder caminhar junto com o seu próprio povo. E aí a gente se depara também com uma história muito bonita de saber que o movimento negro, junto com os movimentos de cultura, começam a criar em seus vários territórios formas de resistência, formas de luta e principalmente formas de sobrevivência em suas comunidades. São as comunidades de terreiro, as escolas de samba, são as comunidades de samba, são os cursinhos populares e pré-vestibulares, são os grupos de esporte, são as associações de bairro, são as paróquias que têm as suas frentes com seus vários grupos ligados a grupos religiosos. E é nesse lugar onde o movimento negro brasileiro consegue também organizar a capacidade de disputa política. E a importância disso se traduz em várias formas e de várias formas nesses últimos anos, principalmente na ocupação do poder. E aí justamente por isso, hoje, nesse programa, a gente vai acompanhar a trajetória de grupos de cultura que ocuparam um mandato coletivo aqui na cidade de São Paulo. A importância disso está justamente em que parte desses grupos organizaram nas suas quebradas através de recursos, de editais públicos, também formas de resistir e que hoje entendem que para dar continuidade a esse trabalho eles precisam ocupar a política e o poder. Por isso a gente está aqui nas escadarias do Teatro Municipal, porque há um lugar simbólico nesse lugar que a gente está aqui hoje, mas também tem um lugar simbólico lá na Câmara. Bora acompanhar com a gente? Bom, eu sou a Elaine Mineiro, tenho 38 anos, sou mãe da Maria Luísa Mineiro Lopes, sou filha da Dona Maria Cecília Mineiro e de seu Benedito Egito Mineiro. Sou a sexta filha de uma família do interior de São Paulo que veio fazer a vida, na capital. E como muitas famílias negras, habitou por um tempo a parte central da cidade, o Cortiço, e depois foi gentrificada para a periferia. Em 87 a minha família vai morar em Cidade Tiradentes, é um bairro do extremo leste da cidade de São Paulo, que era um bairro que a geografia, a literatura costuma chamar de bairro dormitório, que é um bairro que não tem muita infraestrutura ou quase nenhuma infraestrutura e muita gente, muito trabalhador e trabalhadora, que era o caso da minha família. E lá a gente aprendeu que tudo e o mínimo, qualquer coisa do poder público você tem que conquistar através da luta popular, através da organização das pessoas, Então, para asfaltar a rua, para ter creche, para ter hospital, para ter escola, tudo que tem no meu bairro, partiu da luta de muitos homens e mulheres, inclusive de uma parte da minha família, Minha mãe era uma dessas militantes, foi da Igreja Católica, Pastoral da Criança, da Legião de Maria, então sempre esteve muito envolvida, na minha adolescência, minha mãe sempre esteve muito envolvida nessa articulação, que essas mulheres de quebrada faz. Também era uma empregada doméstica, que depois virou funcionária pública, muito inteligente, minha mãe era uma mulher muito inteligente, artística, que gostava muito de cantar, minha mãe.
E acabou colocando a gente um pouco nesse caminho, né? Minha mãe dava muito valor ao estudo, me colocou, quando eu tinha uns 12 anos, me colocou para fazer teatro, para fazer dança, além da escola, né? Então, minha trajetória vem um pouco daí, né? Quando eu conheço, né, um pouco mais para frente, uma galera que também tinha essa articulação com a igreja, também tinha essa articulação com luta, né, pela política pública, né, luta ali pelo social do bairro, mas também tinha uma luta ligada à cultura. Então eu conheci uma galera no finalzinho da década de 90, né, início dos anos 2000, conheci uma galera que era o Espaço Cultural Honório Arce, que fazia o que hoje a gente chama de sarau, né? Então a gente ocupava um espaço em Guaianazes e fazia apresentações artísticas dos coletivos, né, que tinham ali naquela região, mas mais que isso tinha uma militância, né, por trás desses fazedores de cultura que pensavam a política pública da cultura. Então, uniu um pouco a trajetória e a história da minha família, que fazia luta no território, luta por moradia, com essa trajetória da minha iniciação artística, né? Da trajetória que eu estava fazendo ali na arte e na cultura. E acabou que eu fui me envolvendo. Essa galera também era uma galera que conhecia o Douglas Belchior e a galera de Poá, por conta da militância no Partido dos Trabalhadores, já naquela época, lá atrás, né? Quando essa galera ainda era do PT. E obviamente que a militância, né, junto com a galera de Poá, com Douglas, trouxe pra gente uma discussão que era um movimento negro, né? Então, desde esse princípio, esses eram pilares, assim, a luta política, a luta do território, a cultura, sobretudo a cultura periférica, e as discussões do movimento negro sempre foram pilares para minha formação, minha militância, né, minha articulação no território. Essas articulações fizeram com que a gente começasse a pensar também a ocupação do legislativo, né, o quanto era importante ter representantes no legislativo, e durante muito tempo a gente fez campanhas para algumas figuras que de fato nos ajudavam e nos representavam no território naquele momento, até a gente partir para a ideia de que éramos nós mesmos que precisávamos estar dentro desse espaço, fazendo as discussões, né? Nada sobre nós sem nós. Cara, isso é muito louco, né? Porque é muito importante isso. Minha mãe era uma mulher negra, né? Na década de 50, 60, que gostava de cantar. Em algum momento na vida escolar dela, alguém falou que ela não cantava nada e que ela não deveria cantar mais. Mas a minha mãe continuou cantando a vida inteira, assim, né? Em casa. Minha mãe gostava muito de cantar. E a minha mãe gostava muito de dança também, embora não dançasse também, né? Então, a nossa trajetória também afastou o nosso povo daquilo que era importante, né? Pra gente, né? A gente sempre fala o quanto a nossa humanidade, ela tá rifada, né? Porque a gente não pode ser exatamente quem a gente quer. Mas a minha mãe, ela era muito empolgada, né? Quando ela me colocou para estudar dança e teatro, sobretudo com a dança, assim, ela era uma pessoa muito empolgada. Ela ia nas apresentações, ela ficava muito feliz. Era uma coisa que para ela fazia muito sentido, embora ela não tivesse tido a oportunidade de fazer isso, né? Minha mãe, a primeira vez, talvez, que ela entrou num teatro foi para me assistir, né? No Centro Cultural da Penha, porque eu fui fazer uma apresentação de dança. E embora minha mãe não tivesse, né, esse repertório, né, artístico, né, para me passar, ela foi uma pessoa que passou para mim, com sem dúvida nenhuma, a importância da cultura, assim, o quanto isso era importante, o quanto isso engrandecia. Minha mãe era uma das pessoas que eu conheci na minha vida inteira que falava melhor, assim. Minha mãe não titubeava, minha mãe não errava palavra, minha mãe era muito inteligente, assim, ela era uma mulher com uma altivez importante. Mas a condição que ela estava nesse país, uma mulher negra, pobre, né, fez com que minha mãe fosse uma trabalhadora doméstica durante muitos anos. Depois ela foi funcionária pública. Quando ela virou funcionária pública, ela virou uma sindicalista. Minha mãe era parte do sindicato, né, dos trabalhadores de serviços gerais, né, que ela era funcionária pública. Então minha mãe, ela foi uma figura importantíssima, uma representatividade feminina, né, uma coisa que a gente fala tanto hoje em dia. Minha mãe foi uma representatividade feminina muito importante. Minha mãe era artística, minha mãe militava nos movimentos de bairro, minha mãe militava no sindicato,
fato. Minha mãe foi estudar e se formou no ensino médio depois que todos os filhos já tinham se formado, já estavam na faculdade. Então, era de fato uma pessoa muito impressionante, assim. Eu fui criada por essa mulher, então ela é muito importante. E toda a minha trajetória na cultura também fez entender que existe na cultura, né, sobretudo em São Paulo, um circuito muito importante na periferia, muito importante, né? O que se produz hoje de arte e cultura, o que a gente consome, inclusive, né, nesse circuito mais privado de arte e cultura, isso também vem da periferia, né? A estética, a lógica, né? O que é a Anitta número 1 do mundo, se não a cultura da periferia, criticando ou não, gostando ou não, né? Isso nada mais é do que a cultura da favela chegando no número 1 do mundo, né? Então a cultura periférica, ela é muito consumida, mas ela não é apoiada, né? Então, se você for parar para pensar mesmo, aquele militante de cultura da periferia, ele é o cara que ele é o telemarketing, ele é o porteiro, ele é o cobrador de ônibus, o professor, e no tempo que sobra, que não sobra, né? Mas o tempo que teoricamente sobra, ele faz arte e cultura. E a cidade de São Paulo, né, é uma cidade que se orgulha por ser uma metrópole cosmopolita, né, que não dorme, que tem arte e cultura. Mas, ao mesmo tempo, não consegue fazer com que esses militantes, né, esses trabalhadores da cultura da periferia, consigam estar dentro desse circuito, né? A gente tinha uma dificuldade grande, por exemplo, da própria municipalidade, da Secretaria Municipal de Cultura, contratar artistas de periferia para se apresentar, inclusive, na periferia. Ou só contratava para se apresentar naquele lugar, naquele nicho específico, né? Então, a gente tinha uma dificuldade com os equipamentos públicos de cultura. E quando eu falo tinha, a gente ainda tem. É que a situação era pior ainda, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com os equipamentos públicos de cultura. Às vezes você não tem à frente desses equipamentos uma pessoa que saiba o que está fazendo ali. Então você pega uma casa de cultura em que o gestor da casa de cultura, ele é qualquer coisa, ele é um biólogo, ele é qualquer coisa menos uma pessoa que está ali, que pesquisa cultura, que conhece cultura, que é um artista, enfim, ele não é um gestor capacitado para estar ali naquele espaço. E o movimento de cultura, ele começou a se organizar na Quebrada, tanto para aparecer, tem vários momentos importantes, tem a Rede Livre Leste, na Zona Leste de São Paulo, tem os circuitos de sarau na Zona Sul de São Paulo, tem a Semana da Arte Maloqueira em Guaianazes. Olha que importante, né? A gente tem em Guaianazes, nos anos 2000, uma galera do hip hop se reunindo para falar da Semana de Arte Maloqueira. Então você tem várias organizações da Quebrada que começam a fazer uma discussão importante sobre, olha, o recurso da cultura, que é um recurso público, ele precisa chegar na periferia. E não só através do que se dizia antes, que era precisamos levar cultura para a periferia, né? Que é o quê? Você pegar um grupo consolidado ou um grupo da região central que está fazendo discussões importantes também, né? Sem desmerecer esses grupos, mas dizer que esse grupo é o que faz cultura e, portanto, você precisa pagar esse grupo para ir na periferia apresentar. Então, começa também a falar sobre a descentralização do recurso da cultura, né? Como é importante descentralizar tanto o recurso financeiro como bem gerir os seus equipamentos que estão nas regiões periféricas e, né, subsidiar, né, para que mais equipamentos públicos de cultura possam existir na periferia da cidade. Porque, embora no começo eu tenha falado, né, que a literatura lê a periferia como um bairro dormitório, ao contrário disso, a periferia tem muita vida, né? A periferia tem religião, a periferia tem cultura, tem esporte, tem lazer. O que falta na periferia, a ausência da periferia, é a ausência de política pública, né? E isso é um problema do Estado, né? É o Estado que não consegue suprir as necessidades desses territórios e dessas pessoas. E aí a gente começa a se envolver nesses movimentos de cultura na periferia, o que faz com que quando a gente consegue essa cadeira, pra gente é quase que natural a gente pleitear o cargo na subcomissão de cultura. A subcomissão de cultura é uma subcomissão dentro da comissão de finanças aqui da casa, né? A comissão que discute o orçamento do município, fiscaliza o orçamento do município, e os movimentos culturais
mas há um bom tempo perceberam que esta era a comissão em que eles deveriam fazer uma incidência profunda, porque sempre a discussão em torno da cultura não era em relação à relevância, porque isso ninguém consegue questionar, sobre a capacidade dos grupos, as pessoas não conseguem questionar, mas sempre questionavam que não havia dinheiro, não há recurso público para a cultura, não tem dinheiro. Então o movimento cultural começa a fazer uma pressão para cima da Câmara, né, de São Paulo, para que se crie uma subcomissão de cultura na comissão de finanças, que é, então vamos discutir o orçamento com quem discute o orçamento, que é a comissão de finanças. E aí quando a gente vem para cá, quando a gente se elege, e a gente vai para a comissão de finanças e a gente automaticamente solicita, né, tá na presidência da subcomissão de cultura. Não teria conseguido se o próprio movimento também por fora tivesse pressionado a casa para ceder a subcomissão de cultura para a gente, né? E a partir daí a gente organiza muito do que a gente faz aqui no gabinete, né? Entre todas as lutas que a gente faz, a gente organiza muito a luta aqui no gabinete, na subcomissão de cultura e na discussão do orçamento da cidade para a cultura, né? Então a cultura há algum tempo vem falando da importância da gente pensar um mínimo de 3%. Veja, a gente está falando de uma cidade cosmopolita, que tem orgulho de dizer que não dorme, que é a cidade da arte, da cultura e da gastronomia, a maior da América Latina, e a discussão mais avançada que a gente faz na cultura é exigir que tenha-se 3%, né, do orçamento da cidade, porque a gente tem menos de 1% do orçamento da cidade para a cultura. E os movimentos de periferia, inclusive, avançam nesse debate para dizer que desses 3%, pelo menos a metade precisa ser investida na periferia, porque se você olha para o mapa de investimento de política pública da cultura hoje, isso ainda não acontece, né? A periferia, que é a região que tem a maior população, obviamente a maior população da cidade, ainda não recebe metade do recurso que é destinado à cultura, né? Então essa tem sido uma luta importante e essa é a luta que a gente tem travado também na subcomissão de cultura, né? Além de tentar garantir esse orçamento, de batalhar por esse orçamento, também fiscalizar e pressionar para que as atividades, né, a política pública de cultura que já acontece no município se efetive, né? Que ela de fato aconteça como ela deveria acontecer. E quando a gente pensa em movimentos sociais e coletivos de cultura, a gente também tem que pautar a presença da juventude nesses espaços. Afinal, o quê? Nós temos que protagonizar essas transformações e, consequentemente, alcançar espaços de poder, como está ocupando a Câmara, sendo juventude, está sendo liderança na sua comunidade, na sua escola, com o Grêmio Estudantil. Afinal, a juventude ela tem que ser semente, né, das futuras transformações que a gente precisa de políticas públicas no Brasil, que a cada dia fica mais difícil ser jovem e principalmente ser jovem preto no país. Eu me chamo Débora Dias, eu tenho 24 anos, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Paulo. Lá eu componho um grupo de pesquisa chamado Laroyer, que pesquisa culturas infantis e pedagogias decoloniais. Integro a coletiva Emana, que é um coletivo de mulheres de Sapopemba e São Mateus, que vai discutir feminismo popular, organização de mulheres e registro de memórias de mulheres de Sapopemba. E sou militante de um núcleo da Uniafro Brasil, que é o Hilda Martins de Souza, na Fazenda da Juta, mas também sou militante política do movimento e estou também pelo movimento cumprindo a tarefa política de ser uma das co-vereadoras da mandata coletiva Quilombo Periférico. Aqui na Câmara Municipal, especificamente, o meu trampo, ele tem principalmente se organizado em 3 grandes temas, né? É bom ter 6 co-vereadores que a gente consegue dividir as pautas e assim trazer com um pouco de mais profundidade cada uma delas. Eu, principalmente, cuido da pauta de juventudes, mulheres, LGBTs, de quebrada, pretas, periféricas e educação popular.
né, e educação formal. 3 pautas muito importantes para a vivência da cidade, para a dinâmica da cidade, e aqui eu tenho feito 2 tipos de acompanhamento. Como essas pautas, elas se organizam dentro da institucionalidade e também como a gente propõe coisas mais a partir da nossa escuta, da nossa construção com os movimentos sociais que a gente constrói, a Juventude UNEAFRO, outras instituições que têm organização a partir da juventude, a partir da educação popular e também de mulheres, uma atenção objetiva aos programas, às políticas públicas que são voltadas para esse tema e também propondo, fiscalizando, observando como esses 3 grandes temas perpassam a discussão da política institucional, especificamente na vida da cidade, na vida da legislação aqui na cidade. Então eu acho que a minha atuação ela vem principalmente nessas 2 frentes, tanto escuta e construção a partir dos movimentos e elaborando essas discussões para dentro da institucionalidade, construindo projeto de lei, construindo ofícios, requerimentos de informação, todos instrumentais que são importantes para a gente entender como que as grandes pautas desse tema estão circulando dentro da política institucional, nas secretarias, né? Como que isso que a gente reivindica tanto enquanto movimento, quais são os caminhos que isso atravessa dentro da política institucional. Então, esse tem sido um pouco do meu papel aqui, principalmente nessas 3 frentes, juventude, mulheres e também a educação popular, né? E aí a gente vai pensando as coisas, construindo as coisas a partir do nosso acúmulo enquanto movimento social, dos nossos acúmulos no presente, analisando a conjuntura, ouvindo as proposições do movimento e dando o tratamento necessário para que isso se torne uma política institucional. Vamos falar da importância do carnaval de rua, porque é uma manifestação de cultura para as pessoas pretas e LGBTQIA+, da cidade de São Paulo. E a importância do carnaval não é só uma festa, mas sim a importância de mexer com a economia do Brasil, mas mexer também com a economia da população pobre. Me chamo Eric Ovelha, natural lá do Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Mais um sujeito periférico aí, fazendo luta e colocando aí as nossas identidades na pauta do dia. Eric Ovelha, esse sujeito aqui, filho de senhor Antônio e dona Geralda, 2 mineiros que vieram retirantes lá de Minas para construir a sua vida aqui em São Paulo. Eles caem lá no Jardim São Luís e começam a construir um legado de luta. Eles são pai de 7 filhos e eu sou o 6º dessa geração de 7. Costumo dizer que minha vida ela é baseada na cultura de rua, né? Desde o futebol de rua, desde o futebol de várzea, desde os blocos de carnaval. Faço parte do Bloco do Beco, que é um bloco que tem 20 anos de existência, né? E construo a minha caminhada na cultura através desse conceito do samba e desse conceito dos blocos de carnaval. Caio no samba também sobre uma ótica de pesquisador, né? Em 2003, 2004, 2005 estudei na Escola Luiz Gonzaga e lá pude conhecer um pouco do que era o samba, do que era essa cultura. Conheci o Samba da Vela, uma comunidade importantíssima lá em Santo Amaro, fundada em 2000. E desde a sua fundação eu vou lá no Samba da Vela, participo lá na construção dessa comunidade importantíssima. E aí consegui uma bolsa de estudos para estudar jornalismo através de um projeto que eu fazia na escola chamado Grêmio Informa. Um projeto que foi puxado pelo Instituto Sou da Paz. E aí eu consegui uma bolsa, né? O Instituto Sou da Paz conseguiu essa bolsa de jornalismo e eu fui estudar lá na Universidade de Mogi das Cruzes. Saí do Jardim São Luís e ia para Mogi das Cruzes todos os dias para estudar jornalismo. Lá eu conheci algumas pessoas importantes também na caminhada e aí fui me fazendo lá na universidade até que eu fiz um TCC falando sobre o samba, né? O samba das comunidades, né? O TCC era um documentário chamado Comunidades, o samba que toca São Paulo. De lá fui construindo minha caminhada no samba, fui lá para Portela fazer o TCC, fui um monte de comunidade aqui e o nosso TCC ganhou um prêmio de menção honrosa.
E foi muito importante esse momento na minha vida, que eu pude me entender também como um pesquisador do samba. Não apenas mais um folião, mas um estudioso do samba também. Então, a questão importante desse momento, a luta que minha responsabilidade que eu estou travando é junto com os blocos de carnaval, né? A gente tem muita falta de transparência hoje, principalmente da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Subprefeituras, sobre o carnaval, né? Nós estamos aí com uma questão muito forte, né, de que o carnaval ficou sem acontecer durante quase 2 anos, né, 2 anos, e muitas pessoas estão ansiosas para poder voltar, porém a Prefeitura ela não garante para a gente nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de perspectiva. E aí, junto com os blocos de carnaval, nós começamos a se organizar e entender, né, como seria importante esse diálogo, né? Que, primeiramente, quando a gente está lidando com movimentos tão distintos e tão diversos como os movimentos de carnaval, a gente precisa ter um alinhamento, né? E o alinhamento seria sobre esse carnaval de abril. E hoje eu fiz uma reunião junto com os mandatos aqui da Câmara Municipal para que a gente conseguisse encaminhar uma carta, que a gente conseguisse encaminhar algumas estratégias importantes para que a gente garantisse, primeiramente, o que os movimentos de carnaval estão pedindo, né? O que eles estão pedindo para a gente é que alguns blocos, assim, pouquíssimos blocos comparado com o carnaval que nós temos, 5% dos blocos dos carnavais de São Paulo, que é um carnaval grande, imenso, difícil de organizar, eles vão sair em abril. E a gente pede que não haja repressão. O nosso grande grito é que o carnaval não seja mais uma vez reprimido pelo Estado. Como se tratam de poucos blocos espalhados na cidade, que a gente conseguisse garantir que pelo menos esses blocos conseguissem fazer sua manifestação cultural. A gente não está falando de blocos, mega blocos que levam caminhões, trio elétricos e que pegam as vias importantes da cidade e fecham. A gente está falando de pequenos blocos que querem garantir o seu momento de manifestação cultural e de acesso à cidade. Então essa reunião ela foi tratada hoje com os gabinetes, com os blocos de carnaval. Importantíssimo a gente poder falar sobre isso. O Quilombo Periférico está organizando junto à Subcomissão de Cultura, no qual nós presidimos, uma reunião agora na quinta-feira sobre isso, né, sobre os blocos de carnaval, sobre as medidas e alternativas que a gente pode dar. E é muito importante que a gente também abra esse espaço no Legislativo, né? Muito tempo o Legislativo ele não teve esse diálogo direto. E aí eu tento fazer esse diálogo direto junto com os blocos de carnaval. Também existe uma construção, né, que está sendo ainda feita, que está sendo conversada, trocada ideias sobre a questão de um PL, né, sobre o carnaval de rua de São Paulo. E é importante frisar que o Quilombo Periférico ele vem acompanhando isso, né? Não que nós estejamos puxando qualquer tipo de ato ou de manifestação para esse PL, mas que a gente está acompanhando para entender o quanto que a gente pode mediar nesse processo, o quanto que a gente pode ser participativo nesse processo também. E se um PL, nesse atual momento de conjuntura que a gente está, vai ser necessário e vai ser importante para que a gente consiga fazer com que o carnaval ele tenha garantias, né? A gente precisa que o poder público ele entenda isso. E a tarefa hoje, principalmente minha como co-vereador, é fazer essa mediação e poder intercalar esse papo do Legislativo com os blocos de carnaval, esse papo do Legislativo com o Executivo, para que a gente tenha ações efetivas e garantias. Porque a gente não quer que o Carnaval de Abril, que os blocos vão sair, seja mais uma vez manchado pela repressão policial que esse Estado tanto nos reprime a todo momento e a todos os dias. Então é mais ou menos um pouco isso que eu venho tratando aí mais de imediato. E as outras construções a gente vai tratando de uma maneira não tão alarmante por conta dessa questão, esse risco iminente que a gente está vivendo aí, que a gente está à beira aí do Carnaval de Abril, e a Prefeitura muitas vezes não dá como resposta o silêncio. E o silêncio da Prefeitura não pode ser uma resposta para os blocos que querem fazer o que eles mais gostam e mais sabem fazer durante o ano inteiro, que é manifestar a sua cultura.
Há necessidade e a importância de criar redes sustentáveis que possam trazer ecossistemas de economia solidária muito fortes e colaborativos que façam com que quem produz na periferia possa sobreviver com o que é produzido na periferia. Então, por isso, quais são as formas e os modelos de se pensar a economia solidária e quais são os grupos de cultura que trazem isso para o ambiente legislativo? Isso é um debate importante para a sociedade civil como um todo e também para os movimentos sociais e os movimentos de cultura de quebrada. Bora ver? Eu sou um cara branco, cheio de privilégio, que cresci próximo à periferia, que joguei bola na várzea, que me conectei com os coletivos culturais, fiz teatro, brinquei de cantar em banda de reggae e forró, mas o movimento cultural que sempre me puxou para as discussões sociais, assim. E depois eu consigo trabalhar um período dentro da União Popular de Mulheres, que eu jamais posso deixar de falar. E ali eu me fiz cidadão mesmo. Ali foi a universidade que eu conectei também os povos de matriz africana, os povos da floresta. E ali para mim foi onde eu me formei em ruologia, com especialidades em sevirologia e com pós-doutorado em ciências periféricas. Eu acho que a economia da cultura também trouxe esse sentido também de referências históricas, os povos das florestas, né? Então a referência das aldeias, guaranis, pataxós e tantas outras que a gente vai aprendendo, como também referências como a Ailton Krenak, enfim, outras mulheres também indígenas que são fabulosas. A gente tem os povos de matriz africana, então não posso deixar aqui de falar de Mãe Beata, de Raquel Trindade também, mulheres que são referências históricas, o mestre Aderbal, que me ajuda muito também nesse processo, o mestre Lumumba, mestre TC, Mãe Bete de Oxum. Pô, mestre TC tem uma casa de cultura, né? A Casa Tainã em Campinas é referência, o ponto de cultura Coco da Umbigada de Mãe Bete de Oxum em Olinda, e são experiências, né? Pô, Mãe Bete tá lá em Olinda produzindo software livre, produzindo um game para falar sobre orixás, sabe? É um aprendizado assim que é uma tecnologia nossa. Mestre TC faz a rota dos baobás, que é o plantio de baobás em territórios que ele mapeou dos corpos que vieram escravizados da África, sabe? Baobá você não compra, você ganha. Tem um ritual para você receber isso, tem um cântico, né, para você fazer. Enfim, fora os aprendizados da economia dos povos, né, que você aprende, que antes se trocava semente, né? Não tinha a propriedade da terra, a terra era livre, era para todos, né? Então, esse aprendizado também da Agência Solano, da família Trindade, até da Tia Nícia, a referência histórica que eu tenho hoje também, ali de muita luta no território, com a sua sabedoria através da cultura alimentar, mas todo esse acúmulo foi importante para estar aqui, né, na Casa Legislativa da cidade mais racista do país, que se consolida contando a história dos brancos e dos genocidas, né? Então por isso que você tem espalhado estátuas, praças, viadutos, ruas com o nome de toda essa galera. São Paulo se constitui através de uma história de mentira que é feita a partir de 1900 para ela disputar a narrativa para ser o território principal desse país. Então é se contado uma mentira nessa cidade que precisa ser feito uma reparação. Não dá pra gente ter uma lei histórica aprovada nacionalmente a 10.639 e em São Paulo ela não ser praticada. É um absurdo isso. Quando você pensa que você entra dentro de uma casa legislativa e vê tantos projetos de leis parados de reparação histórica do movimento negro, preto e periférico na cidade de São Paulo, e tipo assim, tantas PLs que não andaram, tantas pessoas que não foram recebidas aqui, você descer e ver na biblioteca que tem poucos livros de escritores e escritoras negras, você ver o quanto que as salas, os nomes desse espaço não são consolidados enxergando essa população, é um absurdo. Então a gente está aqui não só para lutar pelo que a gente conseguiu conquistar historicamente junto aos movimentos, como a gente está aqui também para construir junto com os movimentos, até porque é desse lugar que a gente vem, respeitando todo o processo democrático e histórico dos partidos, respeitando e dizendo que é super importante esse espaço
de democracia consolidada que a gente tem, apesar dele estar em risco nesse momento, mas a gente não é e não veio desse lugar. A gente vem do movimento negro periférico, organizado historicamente há anos, que coloca essa bancada, essa mandata, esses corpos aqui, para a gente ocupar esse espaço que não é feito para nós, para a gente incomodar mesmo, para a gente lutar aqui dentro. E a gente luta constantemente, seja pela nossa característica física, seja pela nossa roupa, seja pelo processo da gente ter que cumprir requerimentos de regimentos internos e não poder trabalhar coletivamente, não ter mais a nossa foto coletiva na entrada do hall, não ter mais a nossa foto coletiva na porta do gabinete, não ter mais a nossa foto coletiva e a narrativa de cada um no histórico dentro do site da Câmara. Porque a gente sofre dessa estrutura desde o dia que a gente tomou posse. Então a luta, ela é constante, ela é diária, como ela é massacrante da gente ter Elaine Mineiro aqui representando a gente, tendo o CPF aqui para responder administrativamente e tendo que estar aqui presente fisicamente, constantemente, o quanto que isso adoece também. Por isso que é importante a gente lutar pelo Estado laico, né? A gente sabe também de onde a gente vem, o cuidado que a gente tem que ter com a saúde mental, o cuidado que nós temos que ter com os nossos corpos, mas a gente sabe que a gente incomoda. Quando você entra aqui com essa mandata, né, do movimento negro periférico, onde você tem um Baba Orixá, onde você tem uma jovem lésbica, onde você tem uma mulher trans, onde você tem a Elaine, uma mulher preta, periférica da cidade de Tiradentes, na linha de frente de uma plenária, peitando todo mundo, nas comissões, nas subcomissões, a gente trabalhando com um gabinete que é consolidado através de pessoas que também participam de toda essa construção dentro do gabinete, né? Nosso gabinete é aberto para todo mundo saber, tá aqui dentro o movimento negro e periférico trabalhando também, não é só as caras que aparecem não, dentro do gabinete também é feito esse trabalho, senão não faz sentido pra gente. Então, estar aqui é lutar constantemente para defender o que a gente conquistou e lutar para abrir mais essa reparação histórica, a gente lutar pelos cursinhos populares, a gente lutar pelo marco regulatório da economia solidária, a gente lutar pela reparação histórica de todos os espaços que essa cidade nunca fez. Pergunta que eu deixo de reflexão para vocês é: quantas travestis você tem amizade? Quantas travestis almoçaram na sua casa? Quantas travestis você já acolheu? Temos que falar da importância de corpos trans e de travestis que ocupam lugares de poder, onde só ocupava pessoas e corpos cisgêneros e brancos. A importância dos polos de hormonização na cidade de São Paulo é para a construção e emancipação de se construir como mulher trans e travesti nessa sociedade brasileira, e apoio de endocrinologistas para poder fazer a terapia hormonal. Bom, eu sou uma travesti preta, periférica, que daqui a pouquinho, né, supera uma expectativa de vida que é de 35 anos. Isso para mim é muito importante, né? Eu vou fazer parte de uma pequena parte de uma população que consegue viver um pouco mais de 35 anos de idade. E é uma mulher que encontrou no movimento negro, encontrou no movimento de moradia, encontrou no movimento de educação popular um significado maior e forças para ainda continuar viva e conseguir, além de superar essa expectativa de vida, fazer com que outras manas também, outras manas pretas, outros manos pretos também consigam superar essa expectativa de vida. Cada co-vereadores tem suas pautas específicas. A minha, no caso, educação popular, meio ambiente e saúde da população trans, né? Eu sou uma mulher travesti e eu sei que se a gente morre com 35 anos de idade nesse país são por diversos fatores, né? A transfobia é o fator principal, mas infelizmente hoje no Brasil ainda existem travestis que não vão a uma UBS quando estão com dor de barriga, quando estão com dor de dente, quando se machucam, porque tem medo de ser hostilizada, tem medo de sofrer preconceito, tem medo de apanhar, né? Assim, hoje eu fazendo visitas ainda escuto relato de menino e falo assim, eu não tenho coragem de entrar no UBS, porque um tempo atrás eu fui e o médico não quis olhar na minha cara, entendeu? Então, assim, isso infelizmente ainda acontece, né?
Então, eu faço tratamento hormonal no SUS, comecei a fazer há 2 anos atrás, eu comecei a perceber que o tratamento hormonal que o SUS oferece, que foi uma conquista muito grande pelo SUS, é a porta de entrada para a saúde da população trans, né? Que uma vez que ela acessa esse serviço, para o processo de hormonização, ela também acessa outros serviços de saúde, né? E que isso também, quando um polo hormonal ele existe numa OBS ou em qualquer outro equipamento de saúde, ele obriga, né, os profissionais, ele obriga toda a equipe, desde a gerência até a equipe de limpeza que faz a manutenção, a ter uma sensibilização sobre sexualidade e gênero, né? Então as pessoas começam a entender, os profissionais, sobre a questão da transexualidade, transgeneridade, né? Começam a entender a diferença, o que é sexualidade, o que é a questão de gênero, que são 2 coisas totalmente diferentes, e começam a respeitar e tratar com humanidade as pessoas trans. E isso faz com que as pessoas trans comecem a acessar o SUS e acessar os equipamentos de saúde que há anos elas não acessavam, né? Conheço várias travestis que morreram em casa, doentes em casa, porque se negavam a ir para um hospital. E isso tem que acabar, a gente precisa mudar essa história, a gente precisa fazer políticas públicas que garantam a proteção dessas pessoas trans e travestis nos espaços de saúde, nos espaços públicos de saúde. Então, uma das minhas tarefas hoje, um dos meus trabalhos hoje aqui na Câmara é construir isso, é construir esse projeto, é fazer essas visitas, é entender como esses polos funcionam e quanto melhorar e fortalecer esses equipamentos e fazer com que cada vez mais a gente fomente para que as pessoas trans tenham cada vez mais acesso à saúde, que é uma questão para todo mundo. Não falo só para as pessoas trans, mas para todo mundo. Mas infelizmente, quem ainda está morrendo em casa, porque tem ainda, infelizmente, a agente de saúde que se nega a ir na casa da cafetina, porque uma casa de cafetina é a travesti. Então, a gente precisa mudar isso e é esse o meu trabalho que eu tenho desempenhado esse semestre aqui na Câmara de Vereadores, junto com a Mandata Quilombo Periférico. Bom, você tá vendo aqui no fundo um pouquinho da minha casa, aqui no meu quarto. A gente não teve tempo de poder filmar na rua esse trecho para introduzir a fala do Júlio César, e é por isso que eu vou trazer para você um pouquinho de contexto. Primeiro, dizer que cultura, a gente pode observar do ponto de vista da antropologia, é o modo como um povo pensa. E do ponto de vista da sociologia, a gente pode dizer que cultura é o modo como uma sociedade se organiza. E quais são esses elementos interpessoais e coletivos que fazem com que determinadas dinâmicas façam com que as pessoas interajam umas com as outras. De modo geral, cultura é muita coisa, mas principalmente ela é um produto das relações humanas. E isso significa que a gente sempre, quando vai discutir cultura, a gente quer discutir elementos que são muito fundamentais para a nossa existência. Então, quando a gente vai falar sobre cultura nas periferias, a gente precisa falar sobre a vida dos jovens, meninas e meninos negros em situação de rua, ou falar, por exemplo, das religiões de matriz africanas, ou ainda falar sobre as medidas socioeducativas ou a intelectualidade negra do movimento negro, formando movimentos culturais, sociais e participando ativamente da política. Cultura é tudo isso, e acho que vocês vão poder entender isso melhor ouvindo o Júlio César. Meu nome é Júlio César de Andrade, sou assistente social de formação, babalorixá do Ileaxé Aguedum, e atualmente estou co-vereador da mandata coletiva Quilombo Periférico por uma São Paulo sem racismo. O Quilombo Periférico, para mim, é um espaço e uma mandata coletiva construída pelo movimento negro do movimento periférico. E o que me trouxe para o Quilombo, né? Eu desde muito cedo, desde os 13 anos de idade, eu milito no movimento da infância e de adolescência no território de Guaianazes, né? No Fórum Regional dos Direitos da Criança e Adolescente. E me constituo como sujeito social, como sujeito político.
nessa história, né? Primeiro no trabalho de base, no território, que eu inicio a minha trajetória como educador social, né? No serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, durante o processo de formação acadêmica e militando no movimento da infância. Em 2011 eu vou ser conselheiro tutelar no Distrito do Lajeado, que eu fico de 2011 a 2016. E em 2014 eu vou compor a direção do Conselho Regional de Serviço Social, CRES, na região. Nessa trajetória, né, eu me especializo, eu faço mestrado, vou ser docente da Universidade de Guarulhos, vou ser docente na universidade, na Uniesp, enfim. O Quilombo Periférico não é um projeto que começou agora, ele é um projeto que vem de uma construção de mulheres e homens periféricos de luta, de resistência do movimento negro, que nunca estivemos nesse espaço aqui. Um espaço chamado Câmara Municipal de São Paulo, com todas as contradições do racismo estrutural, do racismo institucional e principalmente da divisão social de classe. Né? A nossa mandata hoje é uma mandata combativa no que diz respeito ao direito de criança e adolescente, o que diz respeito à política de assistência social e o que diz respeito à defesa das periferias, dos territórios periféricos, à luta em defesa da cultura. Eu acho que eu tenho uma tarefa primordial para tratar aqui, é como que o racismo, né, presente na sociedade afeta os corpos dos nossos povos, né? A população negra hoje é a maioria nos índices de alta pobreza, alta vulnerabilidade social e, consequentemente, os maiores índices de genocídio, de feminicídio, de violência doméstica contra as mulheres, de acolhimento institucional. São hoje as crianças pretas periféricas o maior índice de crianças que vivem em situação de institucionalização, ou seja, de acolhimento e, consequentemente, as inadotáveis, segundo os relatórios do CNJ, né? Então, falar dessa desigualdade social e econômica expressa no desemprego estrutural, expressa na ausência de condições de trabalho e expressa no altos índices de desigualdade em que afeta a população negra, nos dá subsídios para insistir na luta em defesa do quilombo periférico. E hoje, na condição de co-vereador, nós temos tarefas, né? Nós somos 6 co-vereadores, incluindo a vereadora, que para mim é uma referência, é uma mulher preta, periférica, moradora da cidade de Tiradentes, no qual é bastante combativo seus posicionamentos em defesa das periferias, em defesa de um bom funcionamento das políticas sociais na cidade, principalmente na subcomissão de cultura e na comissão extraordinária de criança, adolescência, infância, né, de criança, adolescência e juventude. É importante salientar aí um pouco do nosso trabalho. Diante disso, cada um de nós co-vereadores tem uma pauta que a gente toca. No meu caso, a pauta dos direitos da criança e adolescente, que pra gente é a prioridade absoluta, tem que ser reconhecida. Então, a nossa mandata inicia no ano passado, de 2021, já com um grande desafio. A gente chega na casa com um projeto de lei que estava sendo retomado referente ao processo da proibição dos bailes funks, num processo de criminalização objetiva e direta aos corpos negros. A gente não pode esquecer da chacina de Paraisópolis, dos vários índices de genocídio na comunidade do Heliópolis, nas várias periferias da cidade, cidade de Tiradentes, Lajeado, todos esses motivados por um processo de perseguição e criminalização ao funk, que é uma cultura e que é uma cultura que é resposta da ausência e ineficácia do Estado no investimento efetivo da política pública de cultura. E a cultura, ela tem um viés, né, assim como a arte, de pressupor a liberdade, de pressupor as expressões, de pressupor a consciência crítica dos sujeitos. E quando passa-se a ser criminalizada, além da dimensão do racismo, passa a ter a dimensão
da criminalização da pobreza, da proliferação e aumento do genocídio. Então, a gente combate essas práticas já numa audiência pública, vetando a possibilidade desse PL ser aprovado aqui na casa. E desde o início da nossa mandata, a Comissão de Criança e Adolescente para a gente tem sido um instrumento de mobilização de lutas, inclusive em conjunto com os movimentos sociais. Hoje a mandata coletiva Quilombo Periférico acompanha de forma genuína, orgânica, o movimento da infância, em especial as reuniões do Fórum Municipal, as reuniões do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente no território do Lajeado, a defesa dos conselheiros tutelares, né, que é o órgão responsável por zelar por direitos da criança e adolescente, que tem problemas seríssimos de estrutura, problemas seríssimos de tanto a estrutura como o próprio salário dos conselheiros, que é bem defasados, e que tem sido uma luta nossa no interior da Comissão de Criança e Adolescente. Outra questão que pra gente é princípio e que não abrimos mão é se posicionar contrariamente à redução da maioridade penal, porque a gente entende que todo adolescente que chegou a entrar em conflito com a lei é resultado dessa sociedade de contradições, é resultado desse projeto de genocídio posto pelo epistemicídio, né, a ausência de filosofias, teorias que são ancestralidades do povo negro, mesmo com a Lei 10.639. Né, mesmo com o avanço legal, mesmo com o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, mesmo com o projeto internacional da década do afrodescendente, nós ainda temos lacunas e desafios postos para a proteção de infâncias, adolescências e juventudes, principalmente as infâncias e adolescências pretas, indígenas, imigrantes, né, e periféricas. Então a minha história é ancestral, né? Tem uma história da família que meu tataravô foi alforriado porque curou a filha do senhor do engenho. Entendeu? Então, tá no meu poro, tá no meu sangue, tá na minha alma, tá na minha essência. Cuidar de orixá, cuidar e estar a serviço do coletivo é mais do que um projeto individual, um projeto ancestral, porque a ancestralidade ela é coletiva, né? É claro que como todo ser humano tem direito à subjetividade, a afeto, mesmo, né, com um corpo LGBT, eu também quero casar, também quero, né, não um casamento tradicional burguês, mas também quero ter alguém para compartilhar projeto, penso em adotar criança, esse é meu projeto de vida, mas não uma perspectiva burguesa do contrato social, mas uma perspectiva de que a gente pode ter todas as formas de amor e todas as formas de amor são livres. Então, com a minha mãe, eu aprendi a ser o homem que eu sou, enxergando inclusive minhas contradições, né? Tenho contradições humanas como qualquer outra pessoa, mas tem uma coisa que eu tenho muito da minha mãe, que é essa questão de ser incansável na dedicação com o coletivo. E isso significa que por vezes a gente também se anula nos processos, né? E que a gente vai aprendendo a fazer a justa mediação, a justa medida, numa perspectiva muito mais de emancipação, de reconhecimento de saberes. Então, na Casa de Axé, é uma cultura extremamente matriarcal. Eu tenho Ialorixás, né? Ialodê, Iasolá, Iaruca, que são mulheres que são oriundas do continente africano. E a minha tradição é o Ixexelabá, que é o culto tradicional iorubá. Eu sou filho de orixá do Babaquing e hoje eu tenho uma casa de culto tradicional na periferia da cidade, né, que se chama Aiedum, que significa a vida é doce para se viver. Então, essa doçura está na essência da minha família, né? Por mais que o capitalismo nos leve à competitividade, a reprodução de valores que rompe com a ontologia do ser social, com esse ser social que é o ser por inteiro, que tem potencialidades, que tem desejos, que tem vontades, que constrói a humanidade, tudo que está aqui é resultado de uma construção histórica e está relacionado a um Deus, né? Se eu for pensar, tecnologia, estou falando de Ogum, então se hoje tem câmera, né? A gente está falando de Ogum, né? Está falando da capacidade humana de transformar a realidade, transformar a natureza e fazer sua própria história. Quando
eu falo de comunicação, eu falo de Exu. Quando eu falo do senso de justiça, que não é do justiceiro, né? Mas da justiça como um valor pleno, ético, eu tô falando de Xangô. A nossa capacidade humana de criar, de pensar, de valorar, eu tô falando de Oxalá. Então, todas essas dimensões me compõem como sujeito. Eu não sou um sujeito isolado, ora sou assistente social, ora sou co-vereador e ora sou babalorixá. Não, esse ser todo me compõe. A questão é que existem espaços onde eu exerço a função de sacerdócio, até porque a gente preserva pela laicidade e o combate ao racismo religioso, uma vez que as casas de axé são depedradas o tempo inteiro, né? Nós tivemos um episódio ano passado da mãe Luciana lá na zona leste, que o ateliê dela foi incendiado, né? E o motivo a gente não sabe, né? Nós tivemos um episódio no interior do estado que uma criança foi retirada à força de uma casa de axé. E quando uma criança preta é retirada à força de uma casa de axé, que projeto é esse de sociedade que a gente está defendendo, né? Então, enquanto as crianças pretas estão indo para ser acolhidas porque a família é de religião de matriz africana, existe um ataque direto, né? Inclusive do direito ao abate religioso que a gente conseguiu reverter com a mobilização do movimento no STF. Porque a casa de axé tem uma outra concepção de viver, tem um outro bem viver, que é diferente de uma concepção. Por isso que pra gente não é só religião, é filosofia de vida. Falar de Exu, de Ogum é aqui agora no tempo real. E falar de tempo é falar de Olodjó. Então a gente está falando de cosmos-visões distintas a esse modelo societário, inclusive sofrendo vários problemas, né? O capitalismo avança nos anos 90 e vem junto com ele a tal da teologia da prosperidade, e que é uma enganação, né? O orixá está muito além dos ritos, está ligado a um processo filosófico, a nossa compreensão como ser social, a nossa resistência aos espaços de terreiro. Então a mandata coletiva Quilombo Periférico defende as casas de axé muito mais na perspectiva de combater o racismo religioso, de combater o racismo institucional e de defender a laicidade do Estado. Inclusive o direito de liberdade de consciência e manifestação de fé, que isso é um direito ético, está para além do constitucional. Então, quando nós construímos junto com o movimento o protocolo do PL, das Baianas do Acarajé, a gente não está só garantindo o protocolo de um trabalho de rua, a gente está garantindo o protocolo de um ofício de trabalho majoritariamente de mulheres pretas, que com base a um bolinho que tem um valor imaterial, ele passa a ser a renda, inclusive, de uma casa de axé, de uma mulher preta. Então, defender o ofício das Baianas do Acarajé é defender condições de sustentabilidade do povo preto. E isso as casas de axé têm. Não existe filosofia de orixá sem preservação da natureza, sem preservação das grandes fontes do rio, do mar, dos oceanos, do ar. Que todas essas são forças, né, vivas que nos trazem axé, que é nosso poder de transformação, de realização, de concretização dos processos. Então, diante de um projeto, né, de genocida presente no nosso país, de esmagamento da população preta, defender essas pautas, criança e adolescente, assistência social e comunidades de terreiro, é radicalizar num projeto societário, numa disputa de sociedade. Que sociedade que nós queremos? Nós queremos uma sociedade antirracista, anticapitalista, decolonial, onde nossas crianças, adolescentes e juventudes não sejam alvos de bala, não sejam alvos de abuso e exploração sexual, não sejam alvos de tráfico humano, e sim possam viver os direitos plenos. Mas para isso, a gente precisa, enquanto estiver nesta sociedade, precisa legislar com qualidade. E esse é o compromisso da mandata coletiva Quilombo Periférico. Estamos finalizando mais um programa da TV UNEAFRO, Escurecendo as Ideias. Foi um papo muito legal com uma galera de movimento social, de movimento de cultura, e um papo muito interessante para a gente se ligar e estar se atualizando nesses movimentos. Então, se você gostou de todos os programas, não só esse, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal da TV UNEAFRO Brasil. E é isso, TV UNEAFRO, no toque, no clique. O quilombo tá lindo como o quê? O quilombo tá lindo como o quê? Só faltava você. O quilombo tá lindo como o quê? O quilombo
tá lindo como que só faltava você. A mandata coletiva Quilombo Periférico, ela só existe com o apoio dos movimentos sociais. Não tem como não agradecer as periferias, os becos, as vielas, para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz hoje. E esse trabalho não é por mim, não é pela equipe de comunicação que está aqui, mas é pela sociedade. É um projeto de sociedade para uma São Paulo antirracista.